Agora, poste toda a autoridade que há na tua palavra, que há no teu nome, Senhor, para ministrar para a tua igreja. Senhor, eu já mando embora deste lugar todo espírito contrário à tua palavra, todo espírito de incredulidade, de indiferença, toda enfermidade, dor de cabeça, cansaço espiritual, eu mando embora deste lugar, em nome de Jesus. Amém? Queridos, o tema da palavra de hoje é 2 caminhos e uma escolha. 2 caminhos, uma escolha, e nós vamos estar usando como texto base o livro de Mateus, o capítulo 7 e o versículo 13 e 14. Você que trouxe a tua Bíblia, quiser acompanhar conosco, e se você quiser também pode acompanhar aqui no projetor. Mateus 7, versículo 13 e 14, e diz assim esse texto, irmãos, um texto muito profundo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos, e muitos são que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Palavra de Deus. Então o Senhor, Ele nos diz que existe 2 caminhos. Um caminho largo, um caminho espaçoso, e que tem uma porta larga. Então um caminho espaçoso, que tem uma porta larga. E ele fala também aqui de um caminho apertado, que nos leva a uma porta estreita. Então veja que o caminho, ele tem a sua porta referente ao caminho. Não tem como eu andar num caminho largo e passar pela porta estreita. Se eu ando pelo caminho largo, eu vou passar pela porta larga. E queridos, caminho é a minha trajetória de vida. Quando a Bíblia fala de caminho, ela está falando, tem 2 maneiras de vocês andarem. A trajetória de vida do Senhor. Tem uma trajetória que vocês vão andar com um caminho largo, e tem uma trajetória de vida que vocês vão andar num caminho estreito. E ele dá até um resultado. Ele diz assim, o caminho espaçoso da porta larga, ele nos leva à perdição. Então o Senhor fala de 2 caminhos, e ele fala do resultado, do final, o que vai acontecer se nós andarmos pelo qual caminho nós escolhemos. E o caminho do caminho espaçoso da porta larga nos leva à perdição, nos leva à morte. E o caminho apertado da porta estreita, ele nos leva à vida. Veja que Deus coloca diante de nós 2 caminhos, e nós temos que fazer a nossa escolha. E o Senhor, Ele nos dá um conselho. Ele diz: entrai pela porta estreita. Então veja bem, queridos, o Senhor nos mostra 2 caminhos. O Senhor, Ele fala o fim que vai dar esses 2 caminhos, e Ele dá um conselho para nós. Olha, andai pelo caminho apertado, entrai pela porta estreita. Agora, a escolha, quem tem que escolher esse caminho sou eu. Escolho o meu e você escolhe o seu. Não tem como alguém escolher. Eu não posso escolher para minha filha o caminho que ela vai andar. Eu não posso escolher para o meu esposo, para minha esposa, o caminho que ela vai andar. Cada um tem que escolher o seu caminho. Eu gostaria muito, e todos os pais, que os filhos desobedecessem a escolher aquilo que nós falamos, aquilo que nós aconselhamos. E Deus também não é diferente. Quando Deus fala, escolha a porta apertada, Ele está dizendo, olha, eu queria muito que vocês entrassem pela porta apertada, mas a escolha é de vocês. Deus, Ele nos deu livre-arbítrio, Deus nos deu a livre escolha, para que nós decidimos o nosso final. Em Jeremias, no capítulo 21, versículo 8, diz: e a este povo tu dirás, assim diz o Senhor,
eis que eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Então a palavra que Deus vem para nós hoje fala, diga para este povo, então assim diz o Senhor, eis que o Senhor coloca diante de ti um caminho de vida e um caminho de morte. E ele fala, escolhe o caminho da vida. Agora, irmãos, se o caminho largo, espaçoso, é um caminho que nós sabemos que ele leva à morte, que ele leva à perdição, porque no texto que nós lemos de Mateus fala que muitos andam nele, porque fala que muitos entrarão pela porta larga, sendo que é um caminho de morte, sendo que é um caminho de destruição. Sabe por quê, queridos? O caminho espaçoso, a porta larga, é um caminho muito atraente. Não pensa você que quando o diabo oferece alguma coisa, não pensa você que quando se fala do inimigo, se fala do diabo, você vai ver um demônio, você vai ver como naqueles filmes, um de chifre, algo. Não, querido. Quando o demônio oferece algo atraente, que nos leva à morte, um caminho de morte, ele nos atrai muito. É algo que nos atrai, é algo que nos dá prazer para a nossa carne. Então esse caminho espaçoso que muitos andam, porque é um caminho cheio de prazer, é um caminho que eu não tenho que dar satisfação para ninguém, é um caminho que eu satisfaço o desejo da minha carne, eu não preciso dar satisfação, é a minha religião, eu faço do jeito que eu quero, eu ando da maneira que eu quero, eu não preciso falar nada para ninguém, eu ando segundo as normas que o mundo dita para mim. Então eu faço o que eu quero, eu vivo da maneira que eu quero, eu não estou nem aí com nada. Na verdade, neste mundo, neste caminho, quem tem dinheiro acaba prevalecendo, acaba comprando, acaba usurpando de coisas que o dinheiro faz. Então a pessoa ela não está nem aí, é um caminho para a carne, ele é muito bom, não existe sacrifício nenhum. É só eu andar da maneira que eu penso, da maneira que eu quero. Então quem anda por este caminho, ele não tem que ter compromisso com nada, ele tem que apenas viver. Como muitos dizem, né? É a minha vida, é as minhas regras. Meu irmão, preste atenção, queridos. Nessa vida, ou eu tenho uma influência de Deus, ou eu sou influenciado pelo Espírito Santo, ou eu ando guiado pelo Espírito Santo, ou eu ando guiado pelo príncipe deste mundo, e a minha cabeça, a minha mentalidade é guiada por ele. Não pense essas pessoas que andam para o caminho largo, que ele está fazendo aquilo por vontade própria, porque não está, queridos. Há uma influência maligna, assim como eu sei, que quando eu ando para um caminho correto, um caminho de vida, que eu sei que não sou a minha vontade, porque a nossa carne não quer esse caminho, eu sei que é Deus que está me guiando, tudo que eu faço de bom, meu irmão, não sou eu que estou fazendo, é porque eu estou obedecendo a voz de Deus, porque nós só fazemos algo bom se nós obedecermos a Deus, porque nós somos corruptos, a nossa natureza ela é pecaminosa, então tudo que eu faço de bom é porque Deus me levou. Agora, queridos, as pessoas acham que ela faz tudo o que ela quer, porque é por decisão dela, e não é. Mal ela sabe quando ela fala a minha vida, as minhas regras. Olha o que diz 1 João, no capítulo 5, versículo 19, vamos à parte B, né, que diz assim, ó: sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Ou nós somos de Deus, ou nós estamos sob a direção de Deus, ou nós estamos sob o poder do maligno. Sob o poder do maligno. Então as minhas decisões, a minha vida que eu ando a andar, é poder do maligno. É ele que tem influenciado a vida de pessoas que querem andar neste caminho largo, que querem entrar nessa porta larga. E aqui também, queridos, olha, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim, ó:
nos quais o Deus deste século o cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então quem é o Deus deste século? O diabo. O príncipe desse século é o diabo, e ele cega o entendimento daquele que não crê em Deus. Irmãos, eu não estou falando de religião, porque tem muita gente dentro da igreja que tem vivido com o poder do príncipe deste século. Pessoas que querem estar dentro da igreja e andar pela porta larga. E não tem essa, meu irmão, o fim vai ser a perdição, o fim vai ser de morte, porque nós não estamos falando aqui de religião, nós estamos falando aqui de Deus, e ele cega o entendimento, quando eu não creio de quem é Deus. Então você percebe que o inimigo, ele coloca aqui um sistema, e quando a gente fala mundo, irmãos, presta atenção, eu já vi pessoas falar, eu não vou na praia porque lá é coisa do mundo. Não, foi Deus que criou. Você tem que ir na praia, que lá foi Deus que criou, coisa linda. Agora o sistema que envolve aquilo ali, sim, você não tem que se envolver. As vestes que as mulheres usam, que os homens usam na praia, não são as nossas vestes. Então eu não vou em tal lugar, não vou, porque o mundo não são pessoas, mas é um sistema que está sobre o mundo. Que o diabo, ele faz as pessoas cegarem, elas não conseguem entender. Então tudo aquilo que o inimigo tem projetado, tem feito, as pessoas têm andado desta maneira, ele tem cegado o entendimento deles. Agora, a ordem que Deus dá para nós, ela é diferente. Deus, ele vem, aqui em 1 João 2, no capítulo 15, 16, ele diz assim para nós, irmãos, olha, presta atenção no que Deus fala. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ame o mundo, então não ama esse sistema mundano. Presta atenção, querido, não ama o mundo, não ama esse sistema mundano. Então aquelas coisas que coloca aí fora, uma corrupçãozinha, não tem problema. Não tem problema, uma corrupçãozinha, não dá nada. Não ama isso. Não ama isso. Não tem problema eu separar de uma esposa, arrumar outra, separar do meu esposo, arrumar outro. Meus irmãos, isso é coisa aqui do mundo. Ó. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não tem problema de eu fazer um gato lá e assistir televisão com um aparelhinho lá que ninguém pode saber. É coisa do mundo, irmãos. Lá fora é assim. Ele fala para nós, não ame o mundo. Se eu amar o mundo, se eu amar as coisas que há no mundo, aí fala aqui, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu estou andando pela porta larga, eu estou andando pelo caminho espaçoso. Isso é muito perigoso, porque o amor do Pai já não está mais nele. Então Deus fala, olha, o sistema do mundo está no poder do maligno, é ele que implanta. E nós acabamos vendo dentro da igreja as coisas, uau, como está parecido com o mundo. Como tudo começa a ficar parecido com como lá fora. E Deus vem e fala, não, esquece tudo isso, não ama isso. Não segue esses padrões mundanos. Irmãos, o nosso padrão é um padrão alto. O nosso padrão é um padrão de Deus. De comportamento. De caráter. De vida. Não segue os padrões do mundo. E ele continua falando aqui no versículo 16, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então presta atenção, queridos, o caminho espaçoso, a porta larga, que são o desejo da carne, que são os desejos dos olhos e a soberba da vida, ele não vem de Deus, ele vem do mundo. E eu quero estar falando aqui desses 3 itens. O primeiro, o desejo da carne. O que é o desejo da carne? Tudo que a minha natureza carnal, que a minha natureza corrompida deseja. Tudo é o desejo da carne. Tudo que a minha carne gosta, tudo que agrada ela, é o caminho espaçoso.
Em Gálatas 5, do versículo 19 ao 21, o Senhor nos dá algumas obras dessa da carne. Vamos estar lendo junto aqui, queridos, olha. Gálatas 5, versículo 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual. Vamos lá. Já viveu um tempo como a moralidade sexual é tão alta? Olha o caminho largo aparecendo na nossa cara. Irmãos, crianças, 6, 7, 8, 9 anos, andando com uma sensualidade, que você olha assim e fala, não acredito que o pai permite isso. Como pode isso? Crianças, meninas, dançando umas músicas com letras que destrói qualquer família, e a mãe e o pai colocam e acham bonito. Imoralidade sexual começando nas crianças. Olha a porta larga se manifestando, querido. Imoralidade sexual. Hoje sexo, hoje virou o quê? Uma bagunça, é tudo aberto. Hoje está na televisão, hoje está... Quem assiste novela, hoje é aberta nas novelas, nos programas. Imoralidade sexual está aberta e hoje, irmãos, o sexo ele é uma bênção no casamento, sim. Né? Nossos encontros de casais, nós falamos isso. Sexo tem que ser praticado mesmo no casamento, tem que ser algo maravilhoso, mas fora dele é imoralidade sexual. Ele diz aqui, ó, impureza, libertinagem, né, que eu coloquei aqui algumas versões, depravação, prostituição, tudo isso leva a porta larga, leva um caminho largo, que a Bíblia fala que condena isso. Isso procede do mundo, isso não vem de Deus. Idolatria. Quantas pessoas que nós às vezes condenamos, né? Algumas religiões são idólatras. Nós idolatramos pastores, filhos, nós idolatramos carros, casas, colocamos acima de tudo. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus, isso vem do mundo. Feitiçarias. E sabe, irmãos, aqui fala feitiçarias, claro que a feitiçaria feita também é um pecado, mas a feitiçaria que a Bíblia fala também é quando um começa a falar mal do outro, é quando alguém começa, dentro de um ministério, um começa a falar mal de outro, isso é pecado de feitiçaria, a Bíblia fala também, tem esse poder. Aqui fala também de inimizade ou ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, divisões, facções, invejas, bebedeira, orgias e coisas semelhantes a essa, declaro a vocês, como antes os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou quem pratica essas coisas não vão entrar na porta estreita. Então quem pratica essas coisas, que nós aprendemos lá, o desejo da carne, não vão passar pela porta estreita. Não importa se você está vindo numa igreja, não importa, queridos, quem você é, não importa o seu grau de cargo, se nós praticarmos isso aqui, a Bíblia fala que não vai entrar no reino de Deus, nós não vamos passar pela porta estreita. Então muitos, sabendo disso, ainda têm prazer de andar numa porta larga que leva à perdição. Tudo isso que nós falamos. Então, meu amado, nós precisamos deixar todas essas obras da carne aqui, todo desejo da nossa carne, meu irmão. Pastor, como que eu deixo o desejo da nossa carne? Primeiro, meu irmão, nós precisamos fazer a nossa carne passar fome. Se nós alimentarmos a nossa carne com os meus olhos, com os meus ouvidos, né, com tudo aquilo que alimenta a minha carne, ela vai ficar sempre forte, ela vai prevalecer. Então eu tenho que passar fome à minha carne a ponto dela morrer, a ponto dela não prevalecer, e eu preciso que me alimentar o meu espírito. Se eu quero andar na porta, no caminho estreito, que entra pela porta estreita, eu preciso alimentar o meu espírito, para que essas obras da carne, para que esse desejo da carne, eles não manifestam na minha vida. Só existe essa maneira. E ele fala também o desejo dos olhos. O que é o desejo dos olhos, meu querido? É o desejo da carne, mas algo que me atrai mais. Algo que me atrai mais forte.
Então, talvez para alguém, é os olhos. Talvez talvez tem homem que ele não consegue parar de olhar para uma mulher, que os olhos dele não conseguem vencer o pecado. Para outros, é um desejo de roubar, para outros é um desejo de mentir, para outros, cada um tem um desejo. Agora, eu quero falar de 3 desejos da carne, quando nós olhamos para o mundo, tem prevalecido. O primeiro dele, querido, é o dinheiro. É o dinheiro. Como o dinheiro tem feito as pessoas deixar de andar no caminho estreito para andar no caminho largo. É o poder dos olhos, é a cobiça, é o desejo dos olhos. Então, por dinheiro, pessoas têm feito qualquer coisa pelo dinheiro. Pelo dinheiro tem mentido. Pelo dinheiro tem feito coisa errada. Pelo dinheiro tem prostituído. Pelo dinheiro tem vivido numa vida errada por causa do dinheiro. Pelo dinheiro tem abandonado Deus. Então o desejo dos olhos, a pessoa ela quer ser rica, ela não está nem aí se ela vai andar pelo caminho largo. O que ela quer é ter? Dinheiro. Não importa se tem que enganar os outros. Não importa se tem que passar perna em ninguém. Não importa, ela tendo dinheiro, para ela está bom. Mas isso leva num caminho largo, uma porta que leva para perdição, que leva à morte. Entende isso, irmãos? A raiz de todo o mal, ela é o dinheiro. O dinheiro, quando ele não é o nosso Senhor, é algo abençoador, meu irmão. Deus, Ele quer dar dinheiro para nós. Deus, que Ele quer colocar dinheiro em nossas mãos. Ele veio trazer vida e vida com abundância. Agora, quando o dinheiro, ele assume a posição de nos dominar, ele passa a ser o desejo dos olhos, que nos leva à perdição e que nos impede de entrar pela porta estreita. Então, talvez, eu não sei se tem alguém aqui ouvindo pelas redes sociais, se o dinheiro tem sido a sua fonte de inspiração, cuidado, porque esse caminho pode ser um caminho de morte. Outra coisa que eu vejo também lá fora, poder. Como pessoas têm buscado poder e não importa como. Ela quer receber poder, ela quer viver uma vida de poder, ela quer estar na frente das coisas, ela quer se aparecer. É outro caminho que leva a caminho de morte, irmão. A pessoa ela busca por poder, não importa como, não importa para quem ela tem que passar por cima, mas ela quer ter uma vida de poder. Então a gente vê lá fora as lutas que as pessoas estão tendo com a outra, as guerras que uma está tendo pela outra, para querer ser o melhor. Talvez aonde você trabalha, pessoas que estão na frente, pessoas que querem ter poder, pessoas que querem ter autoridade, sendo que não foi delegada para ela, sendo que ela não foi chamada, mas a concupiscência dos olhos, ela olha para o chefe e fala, eu quero estar no lugar dele. Não tem competência, não faz o que tem feito, não se prepara, mas ela acha melhor do que o outro. E para alcançar aquilo, ela faz qualquer coisa, ela mente, ela trapaceia, e isso é um caminho largo que leva à morte, que leva à perdição. E outra coisa também que eu vejo, irmãos, que atrai muitos olhos, o sexo. Como eu falei a princípio, né, da imoralidade, da prostituição, como o sexo, irmão, tem atraído os olhos das pessoas. Como as pessoas têm buscado hoje no sexo as suas realizações. Como a mídia, como a televisão descobriu isso. Como aquelas pessoas que fazem as modas, aqueles que ditam as modas, entendeu isso, que o sexo hoje tem prevalecido nos olhos das pessoas, e tudo que é feito na televisão, tudo que é feito para mostrar para nós, ele envolve algo de sexualidade, para envolver as pessoas hoje, porque o sexo hoje, ele tem dominado o mundo. O sexo tem dominado o mundo, irmão. Nunca se viu isso tanto como o sexo tem dominado o mundo. São os desejos dos olhos, os desejos dos olhos. Então cuidado com isso, meu irmão. Cuidado que você tente dominar os teus olhos, porque isso é caminho de morte. Isso te leva à perdição. É um caminho largo? Sim. É um caminho bom? Sim. A carne agradece isso. Então tem pessoas que o celular dela, ela não pode nem mostrar, porque você abre assim. Tem algo, irmãos, que o nosso celular, esses dias, eu tenho a Bíblia no meu computador, né? E sempre quando eu faço a mensagem, eu gosto de colar ali. Mas um dia eu vi um tênis.
E eu cliquei lá, eu mostrei para minha esposa hoje. Parece todo dia que eu abro a Bíblia, parece aquele monte de tênis igual assim. E eu falo, não vou olhar. Hoje falei, chamei ela, falei, olha que tênis lindo, cliquei lá, falei, agora parece mesmo, né? Então, o Google, ele sabe aquilo que tem nos atraído. Só de eu parar e olhar, quando nós aceitamos a usar o Google, o Windows ou qualquer aplicativo, nós autorizamos eles ouvir o que nós falamos, ouvir. Às vezes está com o seu celular lá, você fala, eu queria comprar alguma coisa, depois começa a aparecer no seu celular, porque você autorizou ele ouvir. Então, tem pessoas que o celular dela abre lá, só aparece mulher. Ele tem que viver escondendo. Por quê? Porque isso tem atraído os olhos dela. Aquilo que aparece no meu celular, meu irmão, é aquilo que tem atraído meus olhos. Aquilo que aparece quando eu abro em particular as minhas coisas, é aquilo que tem dominado os meus olhos. Você tem coragem de colocar seu celular aqui e abrir agora? Você tem coragem de colocar no telão aqui? Será que eu tenho coragem de falar aqui, igreja, ó, o que eu tenho visto aqui, ó, não vou pagar nada não. Olha aqui as minhas pesquisas, olha o que aparece. Porque eu deveria ter coragem. É isso o que tem atraído os meus olhos. É aquilo que aparece nas minhas pesquisas. É aquilo que eu dou uma paradinha para olhar, o Google entende. Opa, ele se interessou por isso. Então, amados, isso são caminhos de morte, são caminhos largos que nos levam à morte. E ele falou também a respeito da soberba da vida. O que é a soberba da vida? Orgulho, altivez de espírito. O homem não precisa de Deus. Não é isso que nós temos visto? Eu sou o suficiente. Acredite em você. Acredite que você pode. É só você, é só você, é só você. E hoje nós estamos trazendo isso para a igreja. Olha, faça isso, faça aquilo, irmãos. Nós temos que depender de Deus. E o homem hoje, ele vive com orgulho, com uma soberba incrível. Incrível a soberba que o homem está vivendo hoje, um achando melhor do que o outro, um se colocando na posição do outro, e nós somos pessoas orgulhosas, que queremos nos aparecer, amados, soberba da vida, ostentação daquilo que eu tenho. Escuta isso, meu irmão, quando eu vou passear com a minha esposa, eu vou passear com o meu filho, olha, cuidado daquilo que você fica passando. Eu vou viajar, eu sei que a gente gosta de mostrar, né, um pouco, eu fui viajar, que eu fui comer, mas cuidado, irmãos. Se eu não me engano, foi o rei Ezequias, que quando aqueles reis foram visitar o reinado dele, ele mostrou tudo, e o profeta vem e fala, você mostrou? Você vai perder tudo. Você vai perder tudo, e ele perdeu tudo. Então nós vamos fazer um churrasco, eu tiro foto aí do monte de carne ali, coloco. Meu irmão, vigia isso, é ostentação. Se for mostrar, mostra para quem você gosta. Se quer fazer um passeio, mas não fica ostentando tudo aquilo que você faz, não. Porque o sistema do mundo é isso. Eu digo que tem pessoa que vai viajar, ele nem aproveita, porque ele vai entrar na água, ele, opa, grava aí, ele vai comer o negócio, peraí, deixa eu tirar uma foto. Tudo que ele vai fazer, ele está mais preocupado em ostentar e mostrar para os outros, do que ele curtir. As pessoas que estão com você, é as pessoas que deveriam ver, que sabem que você passou. Então a ostentação é algo que o mundo hoje está perdido. É um querendo ostentar mais do que o outro. É um querendo dizer que é mais rico do que o outro. É um querendo falar, meu Deus do céu. Então a soberba da vida é isso. E a Bíblia fala, olha, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida nos leva à porta larga, nos leva ao caminho da perdição. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane aqueles que envolvem imoralidade sexual, que adoram ídolos, que cometem adultérios e se entregam à prática aos homossexuais, são ladrões,
avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus, não entrarão na porta estreita, vocês vão só para entrar na porta larga. Olha que Deus fala que não se enganam, não se engana. Então, meu irmão, essa é uma palavra dura, mas que eu e você tem que olhar a vida que eu tenho andado. Será que eu encaixo em algum desses aqui, meus irmãos? Será que eu tenho andado na porta? Você tem que andar num caminho espaçoso, de porta larga. Agora, não se engana. Não se engana, meu irmão. Não adianta você esconder do teu esposo, da tua esposa. Não adianta você esconder do teu pai, da tua mãe. Não adianta você esconder do pastor. Não adianta esconder de ninguém. Aquele que tem o poder de abrir e fechar a porta, aquele que tem o poder de julgar, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Isso é muito arriscado. Não se engane. Não vai ter um jeitinho brasileiro, não. Não vai ter um jeitinho na hora, não. Não, Senhor, mas olha, deixa eu entrar aí pela porta estreita. Eu conheço um querubim aí. Chama ele lá, fala que eu estou aqui. Eu conheço um anjo lá. Não, Senhor, é meu amigo. Chama ele. Não vai ter isso, irmão, não se engane. Se você andar, se eu andar neste caminho espaçoso, nessa porta larga, no dia, não vamos entrar. Não vamos e pronto. A escolha é hoje. A escolha é agora. É 2 caminhos e uma escolha. Uma decisão. Agora, se existe um caminho que nos leva à morte, também há um caminho que nos leva à vida. E eu digo, irmãos, é desafiador você andar no caminho estreito. É desafiador. É um caminho de fé. Só anda para esse caminho estreito se você tem um caminho de fé. Se você crê aonde você vai chegar. Se você crê que realmente Jesus é teu Salvador. Se você crê, irmãos, que existe o céu, o inferno após a morte. Se você crê que Ele morreu naquela cruz. É um caminho de fé, meu irmão. É um caminho de obediência. Se o caminho das portas largas é um caminho que eu faço o que eu quero, aqui, irmãos, é um caminho de obediência. Eu preciso obedecer ao meu Deus. Eu tenho alguém que eu obedeço. Eu tenho alguém que é superior. É um caminho de compromisso que eu assumo com Deus. É um caminho de sacrifício. E às vezes, irmãos, o caminho de portas largas são muitos. Então, às vezes eu ando com muita gente. Eu ando com muita gente. Um incentiva, o outro incentiva. Todo mundo querendo andar para o caminho largo. Agora a porta estreita falou que são poucos. Às vezes nessa caminhada, você vai andar sozinho. Você vai andar solitário. E eu quero usar um texto aqui, irmãos, que ilustra bem a respeito de nós andarmos pelo caminho estreito, da porta estreita. Lucas 9, 23. Diz assim, Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. E ele começa dizendo, ó, se alguém quiser, você não é obrigado não. Deus não vai obrigar ninguém a seguir Ele. Então se alguém quiser, é o livre-arbítrio, é a livre escolha. Ó, tem outro caminho lá. Mas se alguém quiser vir após mim, ele diz assim, negue-se a si mesmo. Andar pela porta estreita, entrar pela porta estreita, o caminho estreito, o primeiro passo, meu irmão, é negar a si mesmo. Aquilo que o apóstolo Paulo sempre diz, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Negar a si mesmo, irmãos, é uma renúncia. Queridos, olha, eu sempre digo que a pessoa vem para Jesus, ele largar de beber, largar de fumar, largar de fazer coisa errada, ele vem, ele larga. Eu já vi muitas pessoas agora renunciar ao meu eu, querido, andar na porta estreita, aí
é mais difícil. Renunciar às minhas vontades, aí é difícil. Porque entrar pela porta estreita, eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso falar não para mim mesmo. Quando eu olho o apóstolo Paulo falando assim, ó, eu esmurro a minha carne. É a carne lutando contra o espírito. Agora a pessoa, ela quer andar no caminho que leva à vida, um caminho que leva à salvação, mas ela não quer renunciar. Não tem como, meus queridos. Não tem como. Eu sou assim mesmo. Eu nasci assim mesmo. Não. Eu preciso renunciar ao meu eu. Às vezes a minha carne, às vezes não, vamos falar a verdade. A minha carne nunca quer orar. A minha carne, ela quer deitar, ela quer descansar, ela quer assistir televisão, mas eu preciso renunciar. Eu falo, não, eu preciso de Jesus, eu sou fraco. Às vezes a minha carne quer fazer coisa errada, e eu falo, não, eu preciso renunciar ao meu eu preciso perdoar. Eu falo, não perdoa, olha o que ela fez, olha o que ele fez. Eu falo, não, eu quero andar pelo caminho estreito, eu quero entrar no reino de Deus. Eu preciso perdoar, eu me renunciei. Eu preciso amar aquela pessoa que faz mal para mim. Você quer me seguir? Renuncie. Renuncie. Negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Não tem como, meu irmão. Não tem como, se eu não me renunciar, eu andar pela porta estreita. Sabe, eu não posso carregar as bagagens. Eu não posso carregar as bagagens que o mundo me deu. Não, eu tenho que tirar tudo. Irmãos, uma porta estreita. Eu imagino quando Deus fala de uma porta estreita. Eu não posso estar carregando nada que é humano. O meu tesouro, ele tem que estar no céu. Quem tem tesouro na terra, queridos, não consegue passar pela porta estreita, porque ele está pensando aqui, ó, o que eu vou levar? Vou levar meu carro, eu vou levar minhas coisas, minha casa. Nossa, se eu morrer, eu quero levar minha família. A porta é estreita, cara, só vai passar você. Então tudo que você tem de valor tem que estar no céu para você entrar lá. Por isso renuncia tudo que você tem. E olha, Deus, ele não tira prazer não. Deus, ele quer que nós vivemos uma vida de abundância, mas desde que isso não nos domina. Desde que isso não nos domina. Desde que o meu coração está no céu. E ele fala, toma cada dia sua cruz. Deixa eu dizer algo para vocês, irmãos. Quando Deus fala aqui, ó, toma a tua cruz, a sua cruz não é o teu filho, a tua cruz não é sua esposa, seu esposo, a tua cruz não são os problemas. Quando ele fala, toma a tua cruz, ele fala, toma a tua posição de cristão. Assim como Jesus, ele colocou a cruz e ele foi perseguido. Assim como Jesus tomou a cruz e ele foi ali crucificado. Meu irmão, não vai ser diferente conosco. Nós precisamos assumir que nós somos de Deus, que nós somos cristãos. Então carregar a cruz está falando, ei, eu assumi o papel de Jesus na minha terra, eu assumi o papel de Jesus na minha família, eu assumi o papel de Jesus no meu trabalho, eu tomo a cruz mesmo, eu sou cristão, e nós vamos sofrer perseguição, mas eu preciso tomar a minha cruz, eu preciso tomar a minha posição em Cristo. Tomar a cruz não é problema não, igual muitos falam. É assumir minha posição de cristão. Assim como Jesus carregou a cruz, nós temos que carregar também, meu irmão. Nós somos herdeiro na sua glória, nós somos herdeiro nas bênçãos, mas nós somos herdeiro também na cruz. Nós precisamos carregar a nossa cruz. E ele fala, siga-me, siga-me. Mas o caminho é estreito. Eu não sei se você realmente decidiu seguir Jesus, mas como pastor deste ministério, eu quero dizer para você, seguir Jesus não é pelo caminho largo. Seguir Jesus não é da maneira que você quer. Seguir Jesus não é fazendo as tuas vontades. Seguir Jesus é passar por um caminho estreito, é decidir renunciar. Aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á. Se você está disposto a perder a sua vida por amor a Jesus, você vai passar por esse caminho, você vai andar por esse caminho, você vai passar pela porta estreita. De outra maneira, meu irmão, não tem jeito. Agora, eu posso te garantir pela palavra de Deus, que é um caminho repleto de paz. De paz. Porque o Senhor, Ele nos deu essa paz. Ele disse, eu vos deixo a minha paz vos dou. Não é como o mundo dá. Então,
é um caminho difícil, é um caminho de restrição, é um caminho que eu tenho que renunciar, mas é um caminho que me leva à paz, é um caminho que me leva a descanso, é um caminho que me traz alegria, é um caminho que eu tenho esperança na salvação. Eu não sei você, meu irmão, mas tem hora que eu sou igual a Asaf. Eu falo, oh, Deus, Pai, olha só, eles prosperam, olha lá, eu passo assim e falo, Pai, aquele homem ali é um sem vergonha, na verdade, né? Olha o carrão que ele anda, olha a casa que ele tem. Às vezes a gente faz igual a Asaf, mas no final você fala assim, mas eu vou herdar a vida eterna, pela misericórdia de Deus. Eu sei para onde eu vou, eu sei quem está comigo, eu sei que eu tenho paz quando eu deito. Então, amados, é um caminho de restrição, sim, é um caminho que nós temos que renunciar, sim, mas é um caminho de amor, de paz, de alegria. E em João, no capítulo 10, no versículo 9 e 10 diz, sim, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhe dar vida, e uma vida plena que satisfaz. A porta larga que o inimigo oferece é para te roubar, é para matar e é para destruir. Olha isso, irmãos. O caminho largo, aquele que é dono, aquele que governa, ele veio para matar, roubar e destruir. Aquele que trouxe um caminho estreito, uma porta estreita, ele diz que eu vim para lhe dar vida, e uma vida plena que satisfaz. João 3,5 diz, respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não ser da água e do Espírito. Ninguém pode passar pela porta estreita, se não nascer da água e do Espírito. Ninguém pode entrar na porta estreita, se não nascer da água e do Espírito. E Gálatas 5, assim como falou das obras da carne, aqui também fala daqueles que nasceram de novo. Então Gálatas 5, versículo 22, 23 diz, mas o fruto do Espírito, que é o amor, ele também tem alegria. Você lembra as obras da carne? Que tristeza que era. Agora, olha a obra do Espírito, de quem nasceu de novo, de quem vai entrar pela porta estreita. Por isso vale a pena esse caminho, irmãos. Mas o Espírito, o fruto, é um fruto só, que é o amor. E dentro desse fruto, que é o amor, ele tem alegria, ele tem paz, ele tem longanimidade, ele tem benignidade, ele tem bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, contra essas coisas não há condenação, meu querido. Amém? Tem alguém aí? Dê uma glória a Deus para me ajudar. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Jesus. Então, o fruto do Espírito, aquele que nasceu de novo, essas coisas geradas no coração dele. O caminho é estreito, irmãos, mas olha como nós andamos em amor, em paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas a gente carregamos no caminho estreito. Agora, irmãos, nessa noite, nós precisamos tomar uma decisão. E como eu disse, amados, isso aqui não tem nada a ver com religião. Isso aqui tem que ver com uma escolha de vida, de como andar, de como viver. Eu tenho dito, irmãos, esse ano nós precisamos avançar numa vida com Deus. Nós precisamos avançar de uma vida de santidade. Em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19 e 20. Hoje, tomo o céu e a terra por testemunho contra vocês. Olha isso. Deus hoje, Ele tem os céus, os anjos, e tem a terra. Todos que vocês estão ouvindo aqui somos testemunhas do que Deus está colocando diante de nós. Que Ele propôs para cada um de nós a vida e a morte. Nós não podemos um dia falar, Senhor, eu não sabia. Senhor, o Senhor não me colocou essa escolha. Ele está dizendo aqui, ó, temos testemunha, a bênção e a maldição. E Ele fala, mas escolha, pois, a vida, para que viva vocês
e os seus descendentes. Ele coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição, e ele fala: escolhe a vida, para que vocês e seus descendentes, seus familiares, possam viver assim. Agora, no versículo 20: amando o Senhor seu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Então, irmãos, do que depende o meu caminho estreito? Depende disso aqui, meu irmão, ó. Amando o Senhor seu Deus, colocando Deus como prioridade. Amar a Deus sobre todas as coisas é o que me faz andar neste caminho estreito. Senhor, eu faço tudo por amor a Ti. Irmãos, quando eu faço algo para amar a Deus, eu não traio minha esposa, eu não traio ninguém, eu não traio meu patrão, eu não traio o governo, porque eu faço tudo por amor a Deus. Ele fala, dando ouvido à sua voz, dando ouvido aos conselhos, dando ouvido à tua palavra, dando ouvido às direções, e apegando-se a Ele, apegando-se a Ele que eu dependo, é dele que eu preciso. Então, se eu fizer essas três coisas, amando a Deus sobre todas as coisas, ouvir a voz dEle e depender dEle para tudo, é o que me traz vida, é o que me leva a passar pela porta estreita. Ele diz, para que habita na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Alguns dizem assim, isso não é verdade, Deus é amor, Deus não vai fazer isso. Vai chegar uma hora lá que Deus vai falar, não, eu amo vocês, irmãos, aproveite a encontrar com Deus de amor, porque um dia você vai encontrar com Deus de justiça, porque o mesmo Deus que te ama é o mesmo Deus que é justo. Hoje, nós estamos à disposição, o nosso Pai que nos ama, mas um dia nós vamos estar diante do justo juiz. Em Romanos 11, 22 diz, considere, pois a bondade e a severidade de Deus, para os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira tu serás cortado. Então, irmãos, considera a bondade, mas também a justiça de Deus, porque Ele é justo com aquele que faça justiça, mas um dia nós vamos encontrar com os justos juízes. Pastor, como que eu escolho este caminho? Como que eu tomo a decisão hoje, nessa noite? Provérbios 14, 12 diz, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são um caminho de morte. Então, queridos, se for para mim, meu querido, fala que depois eu atendo, tá bom? Amém? Olha só, queridos, para o homem, para a minha escolha, parece que é algo bom. Então talvez hoje, você vai escolher algo, talvez você fale assim, não, para mim isso aqui é o certo. E a Bíblia diz, para o homem parece direito, mas o fim é um caminho de morte. Então o homem, ele não tem poder de decidir o caminho que leva à vida. As minhas escolhas são falhas, os meus desejos são falhos. E eu entendo, irmãos, que nós só temos uma opção, que está aqui em João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Não existe, meu irmão, não existe o outro caminho. Ele falou, eu não sou um dos caminhos, eu sou o caminho. Meu irmão, a opção que nós temos é Jesus. A opção que me leva a passar pela porta estreita é Jesus. Ele fala, eu sou o caminho, não existe outro caminho, mesmo que aos meus olhos pareça bom, mesmo que aí fora diz que é um caminho bom, mesmo que a religião fala que é bom, eu sou o caminho, e fora de mim não existe vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você não vai chegar diante de Deus, se não for por Jesus.
Eu não vou chegar diante de Deus se não for por Jesus, mas eu sou uma pessoa boa, mas eu faço coisas boas, mas eu não prejudico ninguém. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você, não são nossos méritos que nos levam no céu, e nem é o meu pecado que me condena. O que me salva é eu aceitar o perdão de Deus, o que me salva é eu aceitar que Jesus é o caminho, eu aceitar o perdão dEle. Então nesse dia, meu querido, Deus Ele coloca dois caminhos, e nós temos que fazer a escolha, amém? Fique de pé. Oh Senhor Deus e meu Pai, fecha os teus olhos, meu irmão. Esse é um assunto muito sério, queridos. Eu falo de Deus na presença de Deus. Como o apóstolo Paulo diz, eu não estou aqui para agradar o homem, eu estou aqui para agradar a Deus. Se fosse para agradar o homem, eu seria servo de homem. Por isso que eu estou sendo servo de Deus na tua vida nessa noite. Como é que está a tua vida, meu irmão? Qual o caminho que você tem andado? Qual o caminho que você tem andado, irmão? Será que é um caminho largo, que você faz o que você quer, que você anda da sua maneira, que o pecado tem reinado? Este caminho leva à perdição, esse caminho leva à morte. Esse que coloca a bênção e a maldição diante de ti, esse que coloca a vida e a morte diante de ti. Escolha a vida. Sabe, Jesus diz que Ele é o caminho e não tem outra escolha. Eu não sei, queridos, eu não estou tendo nenhum tipo de revelação que tem pessoas que têm que aceitar Jesus, mas todos nós temos que aceitar. Mas se você está aqui nessa noite e você ainda não aceitou Jesus como o caminho, como a verdade e a vida, como teu Salvador, Ele diz, me escolha hoje. Se existe essa pessoa aqui, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Vem aqui na frente e fala assim, eu quero aceitar Jesus, eu quero andar neste caminho que me leva à vida, eu quero passar pela porta estreita. Meu irmão, se você hoje está aqui, tem andado no caminho de portas largas, e você fala, eu quero me reconciliar com Deus, eu quero voltar para o caminho. Senhor, eu tenho andado à beira do caminho, eu tenho andado do lado do caminho, mas eu tenho andado fora do caminho. Sai do teu lugar, vem aqui se reconciliar com Deus, em nome de Jesus. Eu não vou demorar, meu irmão, isso aqui não é coisa para você pensar, essa palavra tem que entrar no teu coração, já tem que criar uma expectativa de você andar no caminho certo. Se tem essa pessoa, sai do teu lugar, não deixa nada te prender, não deixa nada te prender, venha se reconciliar com Deus, fala, Senhor, eu quero a partir de hoje andar no caminho de vida, no caminho que me leva à salvação, em nome de Jesus, não deixa nada te prender, meu irmão. Deus coloca hoje diante de ti, Deus coloca diante de ti, a escolha somos nós que fazemos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu clamo o teu sangue sobre nós, papai, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor, papai, venha nos dirigir, Espírito Santo, andar por este caminho, Senhor, derrama sobre nós, papai, essa unção, nos guia, Senhor, que nós possamos andar por este caminho de vida, papai, que o Senhor possa nos conservar, meu Deus, nos conservar, Senhor, que no final da nossa vida, nós possamos passar pela essa porta estreita, nós podemos viver uma vida eterna na tua presença, Senhor. Vem com a tua graça nessa noite, papai, derrama, Senhor, do teu favor, derrama, Senhor, da tua unção, em nome de Jesus, papai. Eu te apresento agora cada coração, papai, eu te apresento agora, Senhor, cada homem e mulher que está ouvindo essa palavra, Senhor, papai, que nessa noite elas decidiram, Senhor, a entrar neste caminho que é Jesus Cristo, que elas decidiram, Senhor, a mudar de vida, papai. Eu quero abençoar, Senhor, cada mente, cada coração, papai. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, visita este homem, visita esta mulher agora, fortalece ela, ajuda ela, Pai, a andar neste caminho de vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você recebe esta palavra? Amém, glória a Deus. Então aplauda ao Senhor Jesus, aplauda ao Senhor Jesus, glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia, irmãos, que Deus abençoe